obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Colocamos, Pai, deixe-me aqui conosco, Pai. Traga a Tua verdade sobre as nossas vidas, Pai. Que a gente possa realmente te adorar, corpo e alma, espírito, Senhor. Possamos entrar na Tua presença, Pai. Te agradecemos por esse momento. Que a gente possa realmente te adorar, Senhor, nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse término de Shabbat, Senhor. Iniciando uma nova semana, Senhor. Nos abençoe. Traga a Tua porção para o dia de hoje, Pai. Nós estamos na Paraxá. Saiu. Então, pode colocar para mim Gênesis 35, 2. Então disse Jacó à sua família e todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há com vocês, no vosso meio. Purificai-vos e mudai vossas vestes. Essa palavra, eu me perguntei algumas vezes para mim: quais são as minhas vestes? Quais vestes que eu estou usando hoje? Também hoje, em nosso meio, precisamos nos despojar dos deuses estranhos. Talvez os deuses estranhos de um crente não sejam imagens ou santos, amuletos ou coisas semelhantes, mas os deuses estranhos que nos roubam a unção da direção que estamos para seguir no Senhor. Isso é o que mais tem acontecido hoje. Olha para o teu celular. Quanto tempo tu passa no celular? Quanto tempo tu perde da tua família? Tem acontecido muito isso. E aí no celular, na televisão, vai vir os vícios e assim por diante. Eles podem ser o celular, uma música mundana, profana, os quais colaboram efetivamente para que o sistema do mundo continue afastando o teu propósito em Deus. É interessante isso porque as coisas começam a se tornar o quê? Normal. Hoje, muitas das coisas estão normais dentro das casas. Brigas, discussões, dentro dos lares, falta de dar direção para os filhos. Mateus 22 vai fazer uma conexão com as vestes. Essa palavra não é para trazer peso, é para a gente fazer uma autoanálise. Quem teve no Shabbat ontem, essa palavra vai fazer essa conexão com a palavra que o pastor ministrou ontem no Shabbat. A gente prestar atenção, isso é para nós, é para mim, é para ti. Será que a gente realmente está com as vestes corretas? Mateus 22, 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando as vestes nupciais. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhes as mãos e os pés e lance para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Não é peso, gente. É para a gente entender como está a nossa vida. Fazer essa autoanálise e tomar uma direção diferente. Vai muito de encontro a essa paraxá. A gente precisa ter direção. A gente precisa tomar decisões e sair do lugar onde a gente se encontra. Muitas das vezes vai ficar naquele ciclo repetitivo, vai de um para o outro, e a vida vai passando, e as coisas não estão acontecendo da maneira que seria.
Queria chamar as crianças. É o pastor Chaco que vai ministrar, vai ser uma bênção. Olha só. Hoje está cheio sempre, né? Olha que bênção, né? Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas crianças, Pai. Levante suas mãos. Vamos abençoar eles. Abençoar os professores. Senhor, obrigado, Pai, por todos que estão aqui, todas essas crianças. Ministre o coração deles, Pai. Eles possam achar o equilíbrio, nem de mais e nem de menos, Pai, nessa caminhada, Senhor. Mas que eles achem o equilíbrio. E que os professores, Pai, nessa sala, Pai, consigam entender o seu propósito, a maneira de ministrar para cada um, Senhor, para cada ser humano que está aqui, Pai. Agradecemos pela vida de todos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vem cá, pastor. Bate palma. Shalom, shalom, amém? Glória a Deus. Você está feliz? Faz uma cara de quem está feliz, então. Dá aquele sorrisão no rosto. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Não só a pessoa que veio com você, mas a pessoa que está aqui nos visitando. Diz para ela que bom que você veio, que bom que você está aqui. Gente, ontem no Shabat você estava mais animado. O que está acontecendo hoje? Que bom. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá com a boca? Tá com o uniforme do Bastante claridade para mim ver certinho quem está dormindo, quem não está. Ser benção demais. Você que já cumprimentou, pode sentar. Vamos dar início ao nosso culto, uma palavra de Deus eterno. Feliz demais estar aqui com vocês hoje. Ontem nós tivemos o nosso Shabat. Ontem nós tivemos uma festa, né? Aqui na igreja. Mas bom te ver. Bom saber que você está melhor. Você está aqui junto. O Rodrigo também, nós já vamos orar pela vida do Rodrigo. O Rodrigo acabou. Ele está internado, não, filho. Foi para o hospital, mas já voltou. Mas levou umas injeçãozinhas lá. Então tá ali. Nós estávamos com o Thiago aqui com placa na garganta. Então, assim, a gente vê que agora essa mudança de clima, quando a gente pensa assim, nós vamos descansar, e daí parece que começa a vir a enfermidade. Todas as vezes que eu digo assim, poxa, agora eu vou ter uma semana tranquila, ou eu fico doente, eu vou para o hospital. Eu digo, eu prefiro ter mais coisas para fazer do que começar a relaxar, porque parece que quando o teu corpo, ele entende que você agora pode descansar, ele quer botar toda aquela tensão nossa para fora, e o nosso corpo vai responder, até mesmo o nosso espiritual, e acaba nós tendo que ir para o médico e assim por diante. Mas olha como que é as coisas, né? Como o inimigo faz, ou como o nosso dia a dia, e é isso que o Alexandre falou, nós falamos ontem, isso no Shabat, como que nós estamos dividindo o nosso tempo? Como que nós estamos separando o nosso tempo para a família, nosso tempo para os amigos, nosso tempo para a igreja, nosso tempo para o trabalho, nosso tempo, nosso estudo, para aquilo que a gente possa se profissionalizar melhor? Como que nós estamos realmente distribuindo o tempo? Porque a gente vivendo uma vida de agitação, correndo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, vai chegar uma hora que o nosso corpo não aguenta. E ele vai denunciar isso. E aí a gente vai acabar ficando enfermo, acabar ficando doente, e isso porque às vezes a gente não cuidou da saúde, isso porque a gente não se alimentou bem, e assim por diante. Então é importante isso. É importante a gente ter o tempo. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então há tempo, 24 horas, dá bastante tempo para você descansar, para você comer, para você estudar, para você orar, para você ir para a igreja, para você trabalhar, cuidar da família, dos filhos e assim por diante. Basta saber administrar e não perder o tempo. Ontem nós tivemos então uma noite de festa especial. Foi muito bom, estávamos aqui quase com 50 pessoas fazendo Shabat. Eu lembro quando a gente fazia o Shabat com 4, 5, a gente botava uma mesa ali de churrasco, estava suficiente. Ontem a gente já teve que botar 4, eu já estou preocupado para 2025, quando a gente faz o Shabat na igreja,
para saber se nós vamos conseguir colocar todas as pessoas. Mas a gente fica em pé, bota mais cadeira. O importante é a gente estar, né, descansando no Senhor, sabendo que Ele é o nosso socorro bem presente, e está louvando e parando tudo na nossa vida para adorar aquele único que é digno de adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor do sábado, que é o Senhor do Shabat, e assim por diante. Nós estudamos durante essa semana uma palavra de Deus, uma porção, uma paraxá, como nós chamamos, e o título dessa paraxá significa E enviou. Ontem nós ministramos um pouco sobre essa palavra e hoje eu quero continuar ministrando ao seu coração daquilo que aconteceu na vida de Jacó, naquilo que talvez seja, só talvez, algo semelhante que possa estar acontecendo em nossas vidas, algo que o apóstolo Paulo falou também, e aquilo que tudo conecta com Yeshua, com Jesus Cristo em nossas vidas. Então, a palavra de Deus lá em Gênesis 32, versículo 3, filho, coloca lá para nós, e ele diz: Jacó enviou um mensageiro. Então Jacó enviou adiante dele um mensageiro ao seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Pode deixar aqui. Aqui nós temos o início então da palavra e enviou, onde que foi enviado algo. Então eu quero trazer um pouquinho para você o contexto dessa história, um pouquinho da história de Jacó, para que a gente possa entender tudo aquilo que nós lemos e aquilo que aconteceu. Então aqui nós começamos a ver o encontro. Jacó, você sabe, ele sai da casa dos seus pais com uma promessa do seu irmão Esaú, que iria matar ele. Então ele foge, desce então a terra do seu tio Labão. No caminho de descer, ele tem um encontro com Deus. Ali você vê a escada de Jacó. Eu vou resumir bem rapidamente para você. E aí depois ele chega então até as terras de Labão e Harã, e aí ali ele encontra a sua mulher amada, Raquel. Ele se apaixona, amor à primeira vista, e aí ele diz para o seu tio Labão que ele quer casar com Raquel, e Labão diz para ele assim: olha, mas você não tem dinheiro, você não tem nada, então vamos fazer o seguinte, trabalha pela vida de Raquel durante 7 anos, eu entrego a minha filha de casamento para você. Na noite de núpcia, Labão engana Jacó e coloca a filha mais velha, Lia, no lugar de Raquel. E nesse momento, então, no outro dia, quando ele acorda, ele toma um susto, achando que era sua mulher amada, Raquel, e era Lia. Então ele vai reclamar com seu tio Labão chega novamente e diz para ele: olha, Jacó, aqui você não leu as linhas pequenas do contrato, mas aqui a mulher, a filha mais velha, casa primeiro que a mais nova. Então você tem que casar com a filha mais velha se você quiser casar mais nova. Mas não te preocupa, que se você quiser a mais nova, eu também te dou ela por mais 7 anos de trabalho. Então, uma semana depois, ele recebe Raquel em sua tenda, e dali ele trabalha agora mais 7 anos, 14 anos trabalhando para um homem, só pela comida e pela moradia, e assim por diante, e nada ele construía para ele. Mas Jacó andava com Deus. Deus estava direto com Jacó, e tudo que Jacó colocava a mão, aonde que ele botava planta dos seus pés, aquilo dava certo. Ele sai da sua casa somente com um cajado, e Labão começa a ver então as ovelhas se procriarem, se multiplicarem, a sua riqueza e assim por diante. Quando acaba 14 anos, Jacó diz assim: olha, eu não tenho mais nada contigo, já trabalhei pelas 2 filhas e agora eu tenho que trabalhar por mim mesmo. Então Labão diz para Jacó: não vai embora, eu entendo que quem te abençoa é Deus, eu sei que o teu Deus é poderoso, e tudo que eu tenho é dedicado à sua vida, do seu trabalho, do seu esforço, e a multiplicação veio de você. Por isso então Jacó diz para Labão: vamos fazer assim, vamos te dar um salário e eu vou te dizer qual que é o termo, e aí a gente vai trabalhando. E nos últimos 6 anos então Jacó trabalha, agora recebendo posses para ele. Você conhece, as ovelhas malhadas eram de Jacó, as ovelhas brancas seriam do seu tio Labão, e assim por diante. Aí só nascia malhada. Daí Labão diz assim: cara, não, vamos mudar teu pagamento, as malhadas são minhas e as brancas são tuas. Aí só nascia branca, porque era a mão de Deus fazendo. Era a mão de Deus. Por isso que às vezes a gente está trabalhando em algum lugar, a gente está em alguma ocasião, e a pessoa nos muda de setores, muda para cá, muda para lá, mas tudo acontece ainda, por quê? Porque a mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está te abençoando, não importa a circunstância que as pessoas querem colocar você. A importância é que se Deus está com a mão sobre a sua vida, a circunstância não vai importar, porque em tudo que você fizer vai dar certo em nome de Jesus.
Então nós entendemos que ali ele trabalha mais 6 anos e ele prospera demais. Onde os filhos de Labão começam a dizer: Jacó está roubando nosso pai, começa ali um problema. Então Deus intervém novamente e diz assim: Jacó, volta para a casa do seu pai. Então ele faz agora o regresso e a gente chega no capítulo 32 de Gênesis, onde Jacó está voltando. Quando ele está voltando, ao chegar perto então das terras do seu pai, do seu irmão, automaticamente o que ele faz? Ele chama um mensageiro e o envia. E esse é o tema dessa noite, o enviou. Ele envia esse mensageiro justamente para levar uma mensagem ao seu tio, ao seu irmão. E aí ele diz, vai começando ali os capítulos, os versículos próximos, vai dizendo: olha, Jacó nos mandou aqui para dizer que ele está vindo. E aí ontem a gente falou sobre os 400 homens de Esaú. Quando Esaú se junta com 400 homens e vem ao encontro do seu irmão, que estava ali com ele, para dizer: cara, eu só queria me reconciliar com você. E aí Jacó fica com 2 problemas agora. Ele já tem um problema de encontrar o seu irmão e se reconciliar. Agora ele fica com medo e angustiado. E aquele medo entra dentro dele, e aí ele divide os acampamentos em 2, e aí vai. Depois disso ele vai ter o encontro com o seu irmão. Aí quando ele encontra com o seu irmão, ali acontece que ele se prostra 7 vezes diante disso. Na noite anterior ele dorme, então ele acorda com um anjo na frente dele, ele luta com esse anjo. Uns vão dizer que é Yeshua, Jesus, outros vão dizer que é Deus, outros vão dizer que era apenas um homem. Mas a Bíblia diz que tinha um anjo ali e ele estava lutando com esse anjo. Esse anjo pega na coxa dele e desloca a coxa dele. Ele diz: mas eu não te largo até você me abençoar. Isso é um grande sinal para nós, que nós vencermos na oração. Nós vamos ver Jacó orando, nós vamos ver Jesus orando o tempo todo, justamente para tomar as melhores decisões. E depois disso, então, ele faz as pazes, vai para um lado, seu irmão para o outro, e a história vai continuando. Ele vai ver a sua filha Diná sendo abusada em Siquém, sendo sequestrada e estuprada, e daí depois os seus filhos, Levi e Simeão, eles se vingam dessa cidade, porque eles dizem assim: olha pai, como que a gente vai deixar? Olha o que fizeram com a nossa irmã. Eles abusaram da nossa irmã e agora esse cara quer casar com a gente, com a nossa irmã. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato com ele. Eles têm que ter uma aliança com Deus. Se todos eles se circuncidar, então ele pode casar com a nossa irmã. E no 3º dia dessa circuncisão, a Bíblia vai dizer que eles estavam tão fracos por causa do sangramento, que então Levi e Simeão, eles entram na cidade e matam todos os homens daquela cidade. Jacó fica preocupado, porque ele diz: o que as outras cidades vão achar da gente? Acha que a gente vem para matar, roubar e destruir. Isso é coisa de Satanás, isso não é coisa de Deus. Então ele fica muito aborrecido. Logo depois você vai ver o seu filho mais velho, o primogênito, se deitando com uma das concubinas do seu pai, e você vê outra maldição acontecendo. E depois disso, no final, você vai ver da história toda a descendência de Esaú, a tribo de Edom, que até hoje é um calo na vida de Israel, é um calo para o povo de Deus. Os edomitas, até hoje eles existem. Mas eu quero conversar com você então algo que o Senhor te chamou. E o tema dessa mensagem de hoje é uma mensagem curta, e eu quero dizer para você: e ele enviou. Gênesis 32, 3: e Jacó enviou diante dele mensageiro Esaú, seu irmão, na terra de Seir, na região de Edom. Olha como é que é engraçado. Jacó envia um mensageiro. Deus envia seu filho Jesus para trazer uma mensagem à terra. Eis que é chegado o reino de Deus. Eis que é chegado salvação na sua casa. Eis que é chegado aquele que pode perdoar os teus pecados. Eis que é chegado agora o momento que, se você seguir aquele homem de Deus, você pode mudar e se transformar e mudar completamente a sua vida. Olha que Deus enviou o seu filho a esse mundo, a um mundo perdido. Jesus envia seus discípulos em dois para pregar a todas as criaturas. Antes mesmo de ser ascendido ao céu, Jesus olha para os seus discípulos e diz que era para nós irmos pregar a toda a criatura, a todos aquele que respira. É pregar a mensagem, é ser mensageiro de Deus nessa terra. E a nossa pergunta nessa noite é: será que nós estamos sendo mensageiros de Deus? Deus faz essa grande pergunta para mim e para você hoje. Será que nós estamos transmitindo a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus em nossas vidas, com o nosso caminhar, com o nosso falar, com o nosso vestir, com o nosso modo de ser? Será que nós estamos levando a mensagem verdadeira do verdadeiro Evangelho
diante do Senhor? Será que eu e você, como eleitos, escolhidos por Deus a ser mensageiro de uma voz profética, de uma voz daquela que clama desde o deserto, falar de um caminho, de uma transformação, de uma renovação? E a minha pergunta é se eu e você estamos fazendo isso. No Antigo Testamento nós vamos entender que Deus escolhia e chamava cada um dos seus profetas, a cada um deles que precisavam cumprir algo ao Senhor. Olha comigo Isaías capítulo 6, quando Isaías é chamado por Deus. E talvez, só talvez, eu e você temos esse pequeno problema que Isaías vai ter, esse pequeno problema que Jeremias vai ter, esse pequeno problema ao qual Moisés teve. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira estava cheia da sua glória. Ao som da sua voz, os batentes às portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aos meus olhos viram o Rei, o Senhor do Senhor, o Deus, o Eterno, Yeshua, Jesus Cristo em nossas vidas. Olha o temor que esse profeta teve de ter um encontro com Deus. E ele diz no versículo 6: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou em minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Olha como é interessante. Hoje nós queremos levar a mensagem de Deus, levar a mensagem de Jesus, do Salvador, daquele que morreu na cruz por mim e por você. E aí a gente diz assim: mas eu não estou pronto, eu não sei falar. Ah, mas eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ah, porque aqueles falam tudo errado, aqueles fazem tudo dessa maneira. E vem um anjo do Senhor e ele diz: não, se esse é o problema, eu vou botar uma tenaz na sua boca do trono de Deus. Porque ele vai dizer para Paulo, ele diz assim: olha, a hora que vocês forem, ele vai perguntar: mas o que nós vamos dizer quando somos enviados? Ele diz: olha, não se preocupe, seja testemunha viva daquilo que aconteceu, e abra sua boca que através do Espírito falará através de você. Então não é pela capacidade, não é pela a boa dicção que a gente tem, não é porque eu sei falar, porque eu falo, porque eu sou comunicativo, mas é através do que a tua boca está falando, através do Espírito de Deus. É aquilo que tu proclama, é aquilo que tu fala, é aquilo que transforma a vida das pessoas. No versículo 8, então ele diz: então ouviu uma voz do Senhor clamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E a resposta dele é maravilhosa. O chamado de Isaías: é purificada a sua boca, é transformada a sua boca em a mensagem do Eterno. E é nesse momento ele diz: aqui estou, eis-me aqui, usa-me, eu estou aqui. E agora a minha pergunta para mim e para você é: quantos de nós estamos disponíveis a Deus a levar a sua mensagem? Quantos de nós estamos disponíveis a ser a mensagem viva, a ser a testemunha viva de Yeshua nessa terra, que morreu por mim e por você? Quantos de nós aqui estamos preparados, ou estamos disponíveis, que é o mais importante, a dizer: eis-me aqui, me usa? Porque até hoje essa voz clama aos profetas dessa terra. Até hoje a voz de Deus clama às igrejas, dizendo: ei, quem irá? Ele não vai te obrigar. Ele está esperando os filhos de Deus dizer: eis-me aqui, me usa no meu talento, me usa no meu dom, me usa no meu trabalho, me usa na faculdade, me usa com meus dons da igreja, me usa, eu estou disponível a você. Esse é o clamor de um Deus que enviou o seu Filho por amor a mim e a você, para que morresse numa cruz, para que nós pudéssemos ser chamados de filho. Mas nós estamos às vezes muito parados. Olha o chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4.
E diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Ei, deixa eu falar para você. Não é você que escolhe, foi Ele que escolheu você. Por isso que você ama Jesus. Ele te escolheu antes mesmo de você entender como você estava no ventre da sua mãe. Ele já tem um propósito para você. Ele já tem um chamado para você. Ele já determinou dentro do ventre da sua mãe. Ali, Ele determinou o teu chamado. Ele determinou o teu propósito. Ele disse: olha, esse aqui já é meu escolhido, é profeta para essas nações. E qual que é o profeta? É para dizer, eis que te digo? Não, é para proclamar o testemunho de Yeshua na sua vida. É proclamar o testemunho verdadeiro do Evangelho verdadeiro, da palavra de Deus, através da sua vida nas pessoas. Entenda que a Bíblia tem 66 livros, você é o 67. O próximo é o 68, o outro é o 69. Nós temos que ter um livro aberto do Evangelho, porque ali nós estamos vendo testemunho de pessoas que não eram 100% corretas, mas tinham uma vida de testemunho, de acreditar, de fé, de esperança naquele homem que morreu. Todo o Antigo Testamento estava esperando por um homem chamado Jesus, e depois disso todos os evangelhos estão apontando a um Jesus que já veio, e sendo testemunho desde Gênesis até Apocalipse, e agora até a sua vida. Se ele ainda não levou, é porque nós somos um livro do Evangelho de Jesus Cristo, que através da transformação da nossa vida, as pessoas vão ficar impactadas, porque é Jesus que vive, não é mais você que vive. E assim vai. Olha o versículo 6: então eu disse: ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Olha só, os dois chamados, tanto de Isaías, do profeta Jeremias, está ligado à mensagem, está ligado ao portar uma mensagem e entregar essa mensagem. Nosso único objetivo, depois que nós conhecemos a Yeshua, é levar uma mensagem de Yeshua a todas as pessoas, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem da restauração, da reconciliação. É levar, é ser um mensageiro de Deus, é ser o portador dessa mensagem. Mas qual é a mensagem? É a tua vida. E como que está o teu livro? Lembra que nós falamos no início do culto, Alexandre trouxe sobre as vestes? Como que estão as nossas vestes? Como que está? Será que as nossas vestes estão sendo umas vestes puras? Mas não é santa, porque todos nós pecamos, todos nós erramos, mas a questão é, você está buscando essa purificação, você está buscando melhorar, você está buscando se curar, você está buscando se prostrar diante daquele que é maior. Olha como Isaías falou. Ele gritou dizendo: meu Deus, eu vi a Deus, e eu tenho lábios impuros, a minha vida não é correta, como que Ele se apresenta para mim? E todos os dias, quando você acorda, quando você abre os seus olhos, Ele tem o maior prazer do mundo de se apresentar para você. Só que qual é o nosso maior problema? Nós não olhamos e analisamos assim: poxa, cara, eu podia ter melhorado ontem, eu fiz coisas erradas ontem, poxa, eu posso ser melhor do que isso, eu posso fazer melhor do que isso, poxa, eu poderia ter falado do Evangelho para aquela pessoa, não falei, eu poderia só ter dito que assim, cara, Jesus te ama, eu poderia ter dito para a pessoa assim, aquilo que queimou no meu coração, mas eu fiquei tímido, eu fiquei com vergonha. Sabe por quê? Porque eu não sei falar, eu não sei os versículos de cor, eu não sei a Bíblia de cor, eu não sei isso, mas era o Senhor te impulsionando a abrir a sua boca só para dizer às vezes que aquela pessoa, na linguagem que ela ia entender, na linguagem que você ia falar, que Jesus amava. Que Jesus amava, para não se preocupar que Jesus estava vendo tudo que estava acontecendo sobre a sua vida. Saber, eu sei que você clamou ao Senhor, então eu digo para você, Ele escutou seu clamor naquela noite, ontem à noite, e quando você chorava, e quando você falava com Ele, e Ele está no controle de todas as coisas, mas Ele está nos ensinando, fazendo-nos aprender. Então, use a sua boca, use a sua voz. E o Senhor, porém, diz:
Versículo 7. Não diga que é muito jovem, todos a quem eu o enviar. Gente, não existe acaso. Existe Jesuscidência. É Jesus te enviando para um lugar para você falar algo para uma pessoa. Então não existe eu encontrei aquela pessoa por acaso. Não. Para de achar que é o acaso. Começa a ser um mensageiro de Deus. Cara, Deus me usou hoje. Eu encontrei uma pessoa e Deus fez queimar dentro de mim e eu disse, cara, que Jesus amava ela. Você foi um profeta dessa nação. Mas está todo mundo querendo ser profeta para fazer Ezequiel. Esconder o seu pecado e mostrar o pecado dos outros. Está todo mundo querendo ser profeta para dar juízo na vida das pessoas, para dar dedo na cara dos outros, mostrar carteirada, para fazer simplesmente aquilo que Jesus nos enviou a ser, um apóstolo de Deus, um mensageiro de Deus, falar da palavra genuína, falar do amor de Cristo, falar daquilo que Ele fez através das suas escrituras, da sua palavra. A gente não consegue. Porque eu não sei falar. Olha o que Moisés fala. Moisés tem um encontro lá em Êxodo capítulo 3 com Deus, e a gente vê a sarça ardendo, queimando. Ele fica curioso, ele diz, cara, a sarça está pegando fogo, mas não queima. Então ele se aproxima, e quando ele se aproxima, olha a ação. Deus espera uma ação nossa. Quando ele se aproxima, Deus fala com ele, diz, tira o teu calçado, que esse lugar que tu pisa é santo. E ele tira os seus calçados, e ali então Deus fala com ele. Mas qual é a mensagem de Moisés? Ele diz, Moisés, você vai ser um grande libertador, você vai curar pessoas, você vai tirar todo um povo que está escravizado e levar ele para um lugar que eu tenho especialmente para ele, para viver o propósito e viver a plenitude do seu chamado. E aí o que Moisés faz? Só talvez, Ilma, eu e você fizemos isso. Deus, ainda não é hora, ainda não estou pronto, eu nem fiz curso de teologia ainda. Não, ainda não é hora de eu fazer. Ainda não estou pronto para falar essa mensagem. Manda meu irmão. Aí Deus tem que fazer as suas manobras por causa da nossa falta de vontade. E Deus vou levar. Chama teu irmão, ele vai ser o comunicador então. Mas eu não sei falar. Ele queria, se você for ler Êxodo 3, capítulo 4, você vai ver Moisés tentando fugir de todo jeito de Deus. Você vai ver Jonas tentando fugir de Deus. Você vai ver crente fugindo de Deus. Quando reúne o povo, depois que tirou, aí leva o povo lá no Monte Sinai. Aí Moisés sobe. Deus diz, Moisés, sobe aqui, eu quero falar contigo. Eu penso, Deus assim, todo empolgado. Cara, o povo está todo lá. Faz ele jejuar 3 dias. Não pode nem ter relação, não pode ter nada. Jejua 3 dias, até os animais. E aí chego aqui no pé do monte, porque eu quero falar com eles. Cara, olha Deus querendo se apresentar para aquele povo ser um mensageiro de Deus. Aquele dia era o dia de Pentecostes do Antigo Testamento, que era a descida do poder da glória de Deus, para a manifestação ali, a manifestação do Espírito de Deus, para ele ser o quê? Mensageiro de Deus, para pregar em todas as nações. E aí ele chama aquele povo, e aí ele começa a falar do jeitinho dele. Deus não fala do jeitinho só carinhoso. Começa um trovão, começa a terra tremer. Sabe o que o povo diz? Moisés, vai você que ele vai matar nós tudo. Tudo que ele falar para você, nós vamos cumprir. Cara, crente é mentiroso demais. Porque Moisés vai e diz isso para Deus. E aí Deus começa a dar as coisas para o crente. Aí o que o crente faz? Bezerro de ouro. O crente faz? Pecado. O crente faz o quê? Murmura. Começa a reclamar. Porque só tem maná. Caraca, Deus manda comida para você. Deus dá prosperidade para você. Deus coloca você no emprego. Deus faz as coisas. E eu acordo todo dia de manhã reclamando daquele lugar. Todo dia de manhã reclamando que eu acordei. Todo dia reclamando. É o crente que não quer compromisso com ele. É o crente que quer só o favor dele. Só aquilo que ele pode fazer para você. Olha, quando Deus envia Samuel à casa de Jessé, e aí ele diz assim, tu vai ungir um rei. E aí Samuel chega naquele lugar, foi enviado por Deus para escolher um rei. O primeiro filho de Jessé, o mais velho, porte de rei, fazia parte do exército do rei. Ele disse, é esse. Deus disse, não é. Veio o segundo, é esse. Não é. Veio o terceiro, é esse. Não é. Veio o quarto, é esse. Não é. Não é. Veio o seis, não era.
Até o pai, Jessé, diz assim: cara, mas não tem mais ninguém. Aí o profeta pergunta: tem mais ninguém? Tem certeza? Deus não erra, Deus não errou a tua casa, Deus não errou o teu nascimento, Deus não errou a tua idade, Deus tem um propósito para você. Ele não tem mais ninguém. Ah, mas tem um lá, mas ele cuida assim, ó, só dos animais lá da fazenda. Mas aqui não serve. Chama aquele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que muita da gente olha para a gente e diz: você não serve. Não, tem gente melhor que você. E o pior inimigo seu é você mesmo, que também fala isso. Não, mas fulano é melhor do que eu. Manda ele. Ciclano, não, tem uma oportunidade da empresa para crescer. Não, manda fulano que ele está mais preparado, está há 500 anos fazendo curso. Mas Deus chamou você. Então o teu maior inimigo hoje é você mesmo. Quando nós vemos Esaú, quando nós vemos Jacó brigando com um anjo, onde é deslocado a pé, uma das teorias que eles vão trazer para a gente é que ele estava brigando com ele mesmo, que ele estava brigando com a sua inclinação do mal, ele estava inclinado a brigar com ele mesmo, da vontade de se reconciliar e a vontade de não se reconciliar com seu irmão, a vontade de proteger a sua família e a vontade de fugir, e a vontade de ter que assumir a sua responsabilidade, ir lá encarar e pedir perdão e resolver o teu passado. E isso era uma briga constante, e ele tem um sonho com isso, e ele vê um anjo, e eles brigam, e ele diz: eu só vou se tu falar que você é abençoado. E aí o anjo diz: eu mudo o teu nome, teu nome agora não é mais Jacó, teu nome é Israel, porque você é pai de nações. E isso é o que você, se você tem um filho, você é pai de uma nação, porque do teu filho vai nascer uma geração, que de tantos filhos que eles vão ter para frente, vai ser uma nação. Então olha como você é um mensageiro de Deus, olha como foi Deus que te escolheu, é Deus que quer te enviar. E sabe o que a gente fala? Ah, mas se fulano escutasse isso, ah, mas se aquele fulano lá eu trouxesse para a igreja, aquele sim. Não, esquece, é você, é você. Deus não escolheu fulano, Deus não escolhe esse clã, Deus escolheu você. E ele disse que era um tempo para a sua vida, é um tempo para você ser transformado, é um tempo para você ser ativado, é um tempo para você, é você que assume a responsabilidade, é você que muda seu comportamento, é você que se arrepende, é você, tudo está ligado com você. Está na hora de aprendermos o não, e o não é para o perigo, o não é para as coisas ruins, o não é para as coisas boas também. E aí quando a pessoa te chama para fazer uma coisa, você diz: não, eu não vou fazer. Mas não é ruim, mas eu não quero. Não é propósito para mim fazer, eu tenho outros propósitos para fazer hoje. Quantos de nós ouvimos já aquelas experiências? Ai, estava andando de carro, e aí Deus falou comigo, disse para mim comprar uma caixa de leite, e aí eu continuei andando de carro, Deus apontou uma casa para mim, e eu peguei e levei a caixa de leite, e aquela mulher estava orando, clamando que precisava de uma caixa de leite, e eu ouvi a Deus e eu fiz, que lindo! Não é lindo isso? Mas quanto tempo faz que você não ouve isso? Quanto tempo que a gente não está ouvindo a mensagem dele para pregar a mensagem dele com uma atitude? Como fazer? Como ser? Um fato de existir. Deus nos envia para levar a sua mensagem. O sentido de enviar um mensageiro é que o mensageiro ele carrega a mensagem de Deus. A palavra mensageiro no hebraico se chama malar. Malar, mensageiro, ele é o representante de quem o enviou, ele é um embaixador. Você vai ver que lá em 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, nós vamos ver que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? É um representante. O que é isso? O embaixador é aquele que é designado à função de chefe de uma missão. E é aquele que é designado à função de chefe permanente ou chefe de uma missão pequena, e delegação permanente junto ao organismo internacional. Eu achei o máximo, porque isso está no dicionário. Você é um agente de uma missão, um representante de uma missão que alguém te enviou internacionalmente. Eu disse: uau, é eu, porque eu não sou desse mundo, eu estou aqui só sendo um representante de Cristo até ele me levar. Então, como eu sou internacional, eu devia ter passaporte como indústria, porque o meu destino é o céu. Depois que eu conheci e eu morri na cruz com ele, e agora ele é que vive em mim, não sou mais eu que vivo, agora o meu passaporte é celestial.
Eu devia apresentar. Não, uma hora que eu sou embaixador. Ninguém toca em mim. Por quê? Porque eu sou embaixador. Eu estou representando algo que é muito maior, uma luz. Eu represento a Cristo. Eu represento o Salvador. Então a minha responsabilidade é representar esse homem. Como que eu represento? Em tudo que eu fizer. Aquilo que é interesse do céu, eu tenho que manifestar na terra. É simples. Qual que é o interesse de Deus sobre a sua vida? Eu tenho que manifestar lá na terra. Eu tenho que colocar, porque eu sou embaixador. Eu sou aquela pessoa responsável por essa missão. E eu e você temos essa missão. E aí muitos estão atrás. Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Começa com a missão mais fácil. Fala do Evangelho. Fala daquilo que Jesus falou. Isso quer dizer que nós não somos desse mundo. Mas estar nesse mundo representando o reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Jesus comissionou a levar a mensagem do seu reino. Quando Jesus chama os seus discípulos a apóstolos, Jesus está comissionando eles para a missão de pregar as boas novas. Quando ele envia em 2 em 2, ele está ensinando. Não leva nada. Vai lá, bate na porta. Se aquela pessoa abrir e aceitar a paz, o shalom de Deus, a plenitude de Deus, você vai lá e prega para ele. Mas se ele não aceitar, não leve nem o porco daquela casa. Malá significa mensageiro em hebraico. O apóstolo significa mensageiro em grego. O problema é que nós botamos apóstolo como um encargo, assim como está em Efésios. Ele tem um encargo apostólico, que é o quê? Um mensageiro. Só que todos nós somos mensageiros de Deus, todos nós somos chamados discípulos, todos nós somos chamados apóstolos. Ao que é usar a sua boca para proclamar o Evangelho de Deus. Proclamar, e não é pregar, gente, não é trazer uma ministração, é a tua experiência de vida com Yeshua. Ele diz assim que o Espírito Santo de Deus, lá em Atos capítulo 2, que quando ele descer e te revestir de poder, ele não diz que ele te ensinaria a pregar. Ele não disse que ele te ensinaria, ele disse que eu seria testemunha daquilo que Cristo foi. E a convicção do que ele vai ser na sua vida. Então quando você falar, o Espírito Santo é testemunha, dizendo, o que ele está falando é verdade, porque Cristo fez isso. Cristo curou. Cristo morreu pelos seus pecados. É isso que ele está dizendo. Ele não disse que ia te ensinar. Ele disse que ele ia ser testemunha daquilo ali. Ele ia te lembrar das coisas ao qual Jesus fez. Essa é a nossa missão. Todos que se dizem discípulos de Jesus têm que morrer para si mesmo, até se tornar um malá, um mensageiro, um apóstolo, para levar as boas novas a todas as criaturas. Olha o que Marcos capítulo 16, versículo 14 vai nos dizer. Aqui está a base da Coca-Cola. Por que nós podemos tomar Coca-Cola? Mas depois eu explico isso. Versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade. Gente, pega esse versículo aqui. Eu me choquei hoje. Eu digo assim, meu Deus, a gente lê e não lê, né? Mais tarde, quando os 11 discípulos... Jesus já morreu. Ó, os caras andaram 3 anos e meio com Jesus. Jesus morre. Ressuscita. Anda 40 dias com os caras ressuscitados. 40 dias. No dia da sua partida, ele faz Marcos capítulo 16. Versículo 14. Aí ele chega assim, ó, mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naquele que o tinha visto depois da sua ressurreição. Cara, tu acredita, o cara andou com Jesus, o cara viu a morte de Jesus, viu a ressurreição, Jesus estava ministrando para eles 40 dias, e eles ainda estavam incrédulos. Tem incredulidade dentro do crente. Aí tu acha que a gente não lê, não ora, mal e mal vai para a igreja, você não tem incredulidade e dureza de coração? Claro que a gente tem. Pois se recusavam a crer na ressurreição. Olha o que ele vai dizer. Versículo 15. E ele lhe disse, vão pelo mundo todo. Vão para onde? Não, repete comigo. Vão pelo mundo todo. E pregue o evangelho a todas as pessoas. Olha o comissionamento de Jesus. Pois quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos que creem. Em nome de Jesus expulsarão o demônio, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem Coca-Cola, nada lhe fará mal. É que na época não tinha Coca-Cola, mas veneno é Coca-Cola. É verdade. Então, tipo assim, para você dizer que você é crente, a certeza da sua salvação é que você toma Coca-Cola, não te faz mal.
Ele diz, ó, você vai tomar veneno. Quem é que hoje, em sã consciência, vai pegar uma cobra, tirar o veneno e tomar? Não, a gente toma ali. Então a gente já vai tomando ali. Por isso que eu digo que ali está a base da Coca-Cola. Mas continuando, vamos levar aqui a sério. 19. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra e os sinais que acompanhavam. Olha só como que isso é interessante. O que eu quero trazer para você é o versículo no começo. A incredulidade dentro daquele que acredita em Jesus e está dentro da igreja. A dureza de coração de quem ainda acredita em Jesus, mas não serve, não faz, não concede, porque ainda está incrédulo daquilo que você lê na Bíblia, está incrédulo daquilo que Jesus fez naquela cruz. Porque se nós tivéssemos a convicção, nós não ficaríamos parados, nós estaremos falando para todas as pessoas disso. Não tem quando você recebe uma coisa muito boa, por exemplo, uma mulher quando vai casar, ela fala para todo mundo: olha, eu vou casar. Uma mulher que está grávida, quando ela está querendo, esperando aquele bebê, a notícia, quando ela recebe que ela está grávida, ela quer espalhar para todo mundo. Então por que quando você é salvo, você não espalha para todo mundo? Por que quando nós somos salvos, nós não espalhamos para todo mundo? Cara, eu conheci um homem, e esse homem me salvou, e eu vou viver eternamente com esse cara, mas eu preciso te falar desse cara. Jesus está falando para os seus apóstolos, depois da ressurreição, se eles que estavam vivendo com Jesus, e vendo Jesus ressuscitado à frente ainda, estavam incrédulos de coração, imagina a gente. Como é difícil entrar a palavra de Deus e a gente acreditar verdadeiramente nela. Olha o que Paulo fala daqueles que estão em Cristo e são incrédulos e duros de coração. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Acompanhe o texto comigo. Paulo não está falando dos planos desse mundo, Paulo está falando de crente. Ele diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. Ele não está falando de imoralidade sexual daqueles que vivem no mundo, ele está falando de imoralidade sexual dentro da igreja, dentro dos crentes, daqueles que acreditam em Jesus. Ele diz assim: imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos. Está dizendo, cara, acontece tanta coisa dentro da igreja que eu acho que os crentes estão na rua. Porque tem mais inimigo de crente, sendo crente dentro da igreja, um contra o outro, do que lá na rua. O cara vivia melhor lá na rua do que dentro da igreja, porque dentro da igreja é uma inveja, dentro da igreja é um negócio pegando. Gente, melhor esse ar-condicionado aí, gente. Que isso? Está todo mundo se abanando aqui. Olha só. Ele está dizendo assim, cara, o padrão do mundo está melhor que o padrão dentro da igreja. Os caras lá estão aprendendo com o pessoal da igreja. Como é que faz? Como é que peca? E ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso no versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos. A ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Versículo 2. E se vocês são orgulhosos, não deveriam estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que já fez isso, como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, e com o poder dele, quando vocês se reunirem, e eu estiver com vocês em espírito, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Aprenda algo comigo hoje. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, ó, tu entendeu quem é Jesus? Entendi. Então você está salvo. Ok? Ele está dizendo assim, ó, esse cara que entendeu quem é Jesus, mas não muda a sua vida, que está fazendo imoralidade dentro da igreja, é um lobo disfarçado de ovelha, tirando um monte de gente, desvirtuando, falando mal, e ainda fazendo um monte de coisas erradas dentro da igreja. Ele está dizendo assim, ó, entrega para Satanás esse cara. Ele não está dizendo para entregar o pessoal do mundo para Satanás, ele está dizendo assim, ó, entrega o crente, esse crente maldito, entrega para Satanás. Porque é melhor a destruição desse corpo que vai ficar na terra, porque como ele já tem Cristo como seu Salvador, para que pelo menos a gente tenha o prazer de ter a alma dele salva. Então deixa ele padecer, deixa ele pagar pelos seus erros, deixa ele pagar
deixa ele passar, viver o inferno na vida dele, deixa ele queimar no inferno, porque pelo menos, se ele ainda acreditar em Cristo, a alma dele será salva. Mas ele vai pagar com o seu corpo, vai pagar com os seus pecados. E aí ele diz, o sexto, o orgulho de vocês não é bom. Não é porque está dando certo, não é porque a igreja está crescendo, não é porque o louvor está legal, não é porque estamos pregando bem, que eu tenho que me orgulhar. Ele está dizendo assim, ó, procura esses que estão errados. E esses que estão errados, e aí eu sempre tinha crise, eu disse, meu Deus, um dia eu mandei alguém embora da igreja, eu disse, meu Deus, eu sou maior, eu sou pecador. Hoje eu tenho até mais bíblia. Claro que não é por qualquer coisa, mas estou falando de uma imoralidade pior do que quando estava na rua. Se aproveitando das pessoas, se aproveitando das pessoas que querem ser boas. E aí o que vão fazer, dona Vera? Vão usar do teu coração, vão usar de tudo que você tem para te explorar, para acabar com a sua saúde, para acabar com a sua vida. E sabe o que vai ser o final para nós? É dizer assim, Deus nos leva. Então a nossa ansiedade não é ser mensageiro, é tirar férias do céu. Porque nós estamos tão cansados, tão judiados com as pessoas que só nos sugam, que a gente quer tirar férias. Livrem-se do fermento velho, para que não seja a massa nova sem fermento. Livre-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi crucificado. Por isso, celebrem as festas, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade, da verdade. Olha o que ele fala para nós: quando fizer a festa, faz com crente, faz com pessoas que realmente entendem disso, faça com pessoas, às vezes você vai contar lá de fora, mas não com os imorais, não com a imoralidade, não com os incrédulos, não com essas pessoas. 9. Já escrevi a você a carta para não se associar a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem os avarentos desse mundo, nem os ladrões desse mundo, nem os idólatras desse mundo. Se fosse assim, vocês teriam que sair deste mundo. Ele está dizendo, cara, vocês conheceram a Cristo, eu não levei vocês para uma bolha. Vocês vão ver com esse mundo. De quem que ele está dizendo para você se afastar? Da imoralidade, da idolatria, dos ladrões, do crente. Do crente que está dentro da igreja. 11. Mas agora escrevo a vocês que não deve se associar a ninguém que, afirmando ser seu irmão, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Ô irmão, estou orando por ti. Ô irmão, não, estamos juntos, hein? Vamos junto. O inferno, mas estamos juntos. É esse tipo de crente que ele está falando. Ele disse, mas agora escrevo a vocês que não deve se associar com ninguém que afirme ser seu irmão e seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tal pessoa você nem sequer deve comer, nem sequer deve chamar para a tua mesa, nem sequer deve dar ouvidos, se você sabe que essa pessoa é desse jeito, porque ela não conhece a Jesus Cristo, ela não tem uma transformação de vida, ela não melhorou. Mas ele não está dizendo que é para você se afastar dos seus parentes que não conhecem Jesus, não está dizendo para você se afastar do pessoal que trabalha com você. Ele está falando, toma cuidado, porque tem muito crente convencendo você que é pior do que aqueles que estão lá no mundo, e dizendo para você, ó, não vai lá com aquele, ó, não se contamina, não, você é a luz denuncia as trevas, não é as trevas que apagam a luz. Agora, quando a luz está disfarçada dentro da igreja, cuidado, porque a luz é falsa. Acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? Ele diz, cara, por acaso a gente julga os de fora, mas não julga os de dentro. Aí é aquela coisa, cara, Jesus me perdoa, vai me dar uma repúdia, repulso, quando alguém diz, ai, vamos dizer assim, ai, é humano, tá? Ah, mas assim, acho que pecou. Aí a gente tem que olhar para dentro, tem que olhar para lá. Quem está levando para Deus? Não é aquele cara? Se aquele cara está caindo corriqueiramente, roubando a igreja, adulterando, fazendo isso, eu acho que esse homem está te levando para Deus. E aí a gente tem que perdoar. Não. Eu gosto de um filme. Cara, aquele filme eu gosto mais. O cara é um assassino. E aí ele entra na casa dos velhinhos para matar
um rival, um grande. E aí o casal de velhinho é crente. Aí o casal de velhinho diz assim: olha, perdoa. O cara com uma bazuca assim para destruir o carro do cara. Perdoa ele. Aí ele diz assim: quem perdoa é Deus. Eu só arrumo um encontro. Eu só vou arrumar um encontro com ele para ele se resolver lá em cima, está tudo certo. Esse tipo de pessoas, ele está dizendo assim, ó, corre. Paulo está dizendo na sua carta, corre. Se a pessoa não tem uma vida, não é uma vida de perfeição, mas não tem uma vida de busca de Deus. Porque uma coisa é aquele que não conhece, outra coisa é aquele que conhece, sabe que é errado e ainda faz. Aí esse Deus, Paulo está dizendo, que afasta. Por isso, nessa noite eu quero chamar você a uma reconciliação com Cristo. Talvez, só talvez, eu e você podemos ser um discípulo que anda com Cristo, e mesmo assim estamos dentro da igreja incrédulos e com o coração duro. Levanta a sua mão para mim. Levanta mais a sua mão. Um pouco mais. Por que você não levantou no máximo da primeira vez? Porque da primeira vez que eu disse, levanta a mão, você já não levantou assim. Bem alto. Porque essa é a medida que a gente entendeu. Aí eu vou assim. Aí você me chamar alguma coisa. Aí eu vou mais um pouquinho. Isso só demonstra a nossa incredulidade. Porque para Deus faço o melhor. Em tudo que fizer para Deus, faço o melhor. Então a gente vai fazer. Quando diz, levanta a mão, cara, já é. Vamos aqui. Faz a coisa. Já vamos fazer rápido. O Michael é um exemplo disso. O Michael disse para ele assim, ó, eu penso, Michael, nós queremos fazer, ele já cortei a madeira. Só estou te esperando. E rapaz, está até mais ligeiro demais. Eu ainda estou na metade do braço aqui. Calma aí que eu vou levantar mais. Mas está entendendo? É assim que nós tratamos com o chamado de Deus. Eis-me aqui. Não é eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu tenho um dom, vou fazer o meu melhor. Eu tenho que falar, vou falar de Jesus, mas assim, ó, com potência. Vou cantar com potência. Vou pregar com potência. Vou curar com potência. Está entendendo? Não é assim. É assim. Querendo, com vontade. Porque não é para mim e para você, é para aquele que te chamou. Mas essa é a nossa relação, às vezes, nós crendo em Cristo. Eu digo para você, eu tenho esse problema às vezes. Às vezes minha mão está aqui, ó. Aqui. Às vezes eu estou cheio de fogo, mas às vezes eu estou aqui, ó. Mas não dá para mais ficar oscilando. Ou a gente faz com toda a nossa potência, ou não há mais tempo para fazer. O tempo está se abreviando, Jesus vai voltar. Então nós temos uma necessidade da reconciliação com Deus. Essa reconciliação lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, ó, porque todos pecaram e todos necessitam se reconciliar com Ele. Todos. Como que a gente faz esse caminho? Bota lá para mim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu quero ler com você. Logo, todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criação. Se torna uma nova criatura, criação de Deus, através de Cristo. Como que nós estamos fazendo o velho hábito ainda? Como nós estamos sendo ainda o perverso? Como nós estamos sendo o julgador? Como nós estamos sendo o cara ruim? Então, logo, todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. A velha vida acabou. E uma nova vida teve início para você. Versículo 18. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de reconciliação. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Olha o mensageiro aqui. Quem aqui se reconciliou com Cristo já? Que aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador? Olha só. Você recebeu Ele como único Senhor Salvador. Qual que é a sua missão depois disso? Nos encarregou de reconciliar outros com Ele. É falar disso para os outros. 19. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. 20. Agora, portanto, somos o quê?
embaixadores, representantes de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. 21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a ofertar por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus e declarados filhos. Só que Jesus não pode viver 2000 anos, então ele conta comigo e com você para levar a mensagem da reconciliação. Eu acho que essa mensagem ela deveria ser dentro da igreja já. A igreja está tão perturbada que as pessoas já estão desvirtuadas. Eu já preguei sobre isso, o desviar dentro da igreja. A pessoa está desviada dentro da própria igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na cruz ele levou sobre si os nossos pecados. Na cruz ele levou sobre si, e lá em Gálatas vai dizer para nós que eu fui crucificado com Cristo, porque já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nos arrepender e aceitar Jesus como nosso mediador entre Deus e os homens e como nosso único suficiente Salvador. Isso vai nos gerar fruto da reconciliação. Resultado dessa reconciliação é você ter o shalom de Deus, a paz com Deus. É ter uma nova identidade em Cristo, não a sua identidade. Tem gente procurando a sua identidade, a tua identidade chama Cristo Jesus na sua vida. Transformação de vida. Precisamos ter. Gente, se você conhece um crente que é o mesmo do mundo, ele não é transformado, ele é o mesmo. O mesmo já diz, é igual ao outro. É o mesmo, ele não mudou. Tem que ter mudança. Eu tive mudança, minha esposa teve mudança, todos vocês devem ter tido mudança. Mas se tu acha ainda que o teu orgulho lá de fora, tu acha ainda que a tua razão lá de fora, tu acha ainda que o teu jeito de ser lá de fora é o que governa, Cristo não se adapta ao seu estilo de vida. Cristo é o estilo de vida. E nós, como nova criatura, vivemos um novo estilo em Cristo. Não o nosso, porque o nosso já foi errado. E nós já nascemos desse estilo errado. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo. Haga a luz lá. Eu quero que nessa noite nós possamos orar. Eu gostaria de orar com você em relação à sua mão como você levantou. Em relação se você está fazendo o teu melhor para Deus. Se você hoje parar na sua vida como cristão, você olhar assim, aquilo que você faz para Jesus, aquilo que você faz, aquele que te chamou, que te salvou, pagou um alto preço para que você se tornasse filho de Deus. Se a tua resposta nos dias de hoje é assim ou é assim. Porque se a tua resposta ainda é assim, é porque você precisa se reconciliar com Ele. E pedir perdão porque você já era para ter feito muito mais para Ele e não fez. Essa é uma noite sua com Ele. Essa é uma noite para que você possa se reconciliar com aquele que te amou antes mesmo de você nascer. Se reconciliar através de Cristo Jesus com aquele que te chamou para um chamado de ser um mensageiro da voz de Deus. Então talvez, só talvez, a mensagem que Deus falou para Isaías e disse: quem eu enviarei? Talvez quando você se reconciliar com Deus, a tua mão vai ser outra. Não vai ser: eis-me aqui. Será: eis-me aqui. Sem medo, sem vergonha. Então é um tempo de você poder olhar para você mesmo, aproveitando o final desse ano, aproveitando que você está fazendo uma programação para 2025 linda, maravilhosa, que talvez você já planejou como que você vai ser bem sucedido, talvez você já planejou com quem você vai namorar, com quem você vai casar, com quantos filhos você vai ter, você já planejou como será a sua empresa, você já planejou como que vai ser as suas atividades, a tua academia, você já planejou todas as coisas e talvez ainda você não colocou Deus e Jesus nesse projeto. Então talvez quando nós
fizermos uma oração de reconciliação com Cristo, com Deus nessa noite, talvez seja no seu projeto de 2025 acrescentar uma pessoa lá dentro, a mais importante. Talvez não seja só para viver a sua vontade, mas viver a vontade que Ele tem sobre a sua vida. A mensagem que Ele tem para que você possa entregar. E como eu sempre digo, o maior interessado em fazer você bem sucedido é o próprio Deus. Porque na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos, você vai encontrar pessoas que você vai poder falar dessa reconciliação. Vai poder pregar para essas pessoas, trazer uma mensagem de Deus, daquilo que elas precisam ser enxertadas em Deus, que elas precisam de Deus, porque todos nós buscamos, todos os dias, ser preenchidos por Jesus. Sempre brinco que você tem um formato estranho no seu peito, que não é seu coração, que a droga, ela não vai preencher, homem e mulher não vão preencher, estudo não vai preencher, dinheiro não vai preencher, os prazeres desse mundo não vão preencher, uma vida perfeita nesse mundo não vai preencher. Só uma pessoa consegue preencher esse buraco no seu peito, chamado Jesus Cristo. Aleluia. É a única pessoa. Assim como Jacó teve que fazer uma reconciliação com o seu irmão, para que ele pudesse dar destino a 12 filhos, para que eles pudessem levar e chegar até o Messias, para que hoje nós pudéssemos pregar o Evangelho de Deus. Ele teve que tomar uma decisão única, se reconciliar com seu irmão, se reconciliar com o Eterno, se reconciliar, pedir perdão pelos seus erros e dizer: Ele aqui eu vou fazer. Eu vou para a cidade onde eu posso encontrar Deus, eu vou estar no lugar onde eu posso encontrar Deus e realmente produzir o Evangelho chamado minha vida, chamada Cristo na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E se você entender nessa noite que você está sendo um crente incrédulo, você está sendo uma pessoa dura de coração, que você poderia ter sido jamais transformado pela palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus na sua vida, que você entende nessa noite que o único que pode preencher esse vazio dentro de você, o único que te ama verdadeiramente, que não mede esforços para te ver bem, chamado Jesus Cristo dentro de você. Se você percebeu nessa noite que talvez você entrou, conheceu a Cristo, mas não houve transformação na sua vida, não houve posicionamento na sua vida, nessa noite eu quero que você olhe comigo essa reconciliação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer um encontro nessa noite contigo. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, você que nos convence, você que é testemunha de Yeshua, você que nos convence do pecado e do juízo, toca no coração dos teus filhos nessa noite, mostra para nós, Senhor, em cada um dentro de nós, se nós estamos fazendo 30%, 60% ou dando 100% daquilo que nós deveríamos a Deus. Se nós estamos sendo verdadeiramente mensageiros ou nós estamos sendo, Pai, pessoas a qual Paulo diz que era para entregar para Satanás. Se nós realmente estamos tendo transformação de vida e tendo um estilo de vida chamado Jesus Cristo em nós, Pai, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ter um encontro contigo nessa noite, Pai. Eu quero te pedir perdão nessa noite, porque eu poderia ter sido melhor em 2024, eu poderia ter sido melhor no meu trabalho, eu poderia ter sido um pastor melhor, eu poderia ter sido um filho melhor, eu poderia ter sido um irmão melhor, eu poderia ter dado mais da minha vida a fazer aquilo que Cristo me pede, eu poderia ter jejuado mais, Pai, me perdoa, porque eu poderia ter orado mais, eu poderia ter lançado mais a tua mensagem a todas as pessoas. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor.
Eu me arrependo, Pai. Eu te peço que eu possa me reconciliar contigo nessa noite. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Coloca, Senhor, nos teus livros a minha história, Pai. Porque eu quero ser testemunha viva do teu Filho nessa terra. Eu quero me reconciliar contigo, Senhor, querendo fazer do meu 2025 um lugar da tua morada em mim. Um lugar ao qual o Senhor vai me governar, aonde eu vou ter transformação, aonde eu vou ser uma pessoa melhor, aonde eu vou me projetar melhor, aonde que eu vou prosperar mais, aonde que eu vou fazer mais do teu reino. Deus, não me deixa terminar 2024, Senhor, orgulhoso desse jeito, vivendo, Pai, uma porcentagem da tua plenitude. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos move, nos mostra aquilo que precisamos ser pessoas melhores. Que em nome de Jesus, que a gente possa ter sonhos essas semanas, que a gente possa ter a mente aberta e que a gente possa ver aquilo verdadeiramente que podemos nos dedicar a mais ao eterno, pela aliança que nós temos através de Cristo Jesus. Tu tens uma história escrita para mim e eu quero vivê-la. Assim como tu chamou, Pai, Isaías, eis-me aqui. Se a tua voz clama, quem eu enviarei? Eis-me aqui. Assim como tu chamaste Jeremias, envia-me, envia-me, envia-me a cumprir a tua vontade, a ser um livro do Evangelho de Cristo em mim. Senhor, que eles possam enxergar Cristo em nós. Senhor, que através da tua reconciliação nos endireita, Senhor, as nossas veredas. Endireita, Pai, aquilo que está torto. Traz à luz aquilo que nós estamos querendo esconder. Nos cura, nos liberta. Nos mostra quem pode nos ajudar. Porque queremos estar contigo, Senhor. Queremos descansar em Ti. Sabemos que o Senhor é nosso socorro bem presente. Sabemos, Pai, que somos falhos, mas sabemos, Senhor, que em Ti, quando abrimos a nossa boca, é o Senhor que fala. É o Senhor que nos usa. E eu quero ser usado aonde eu colocar a planta dos meus pés, na fila do mercado, na fila da padaria, Senhor, aonde o Senhor me enviar, Senhor, que seja um propósito em minha vida, Pai, que eu possa falar com uma pessoa do Teu amor, da Tua transformação na minha vida, daquilo que Tu fez e da morada eterna que nós vamos ter contigo. Escreve, Senhor, nosso nome, e nos lembra novamente da promessa que Tu tens sobre as nossas vidas, para que possamos viver e cumprir eternamente nessa terra, Senhor, até o dia que o Senhor nos chamar, porque queremos chegar diante de Ti com as nossas vestes limpas, não de santidade, mas da veste limpa daquele que cumpriu a Tua vontade nessa terra, aquele que cumpriu a Tua vontade nessa terra. Então, Senhor, usa-nos, Pai, usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você pode se sentar mais 2 minutinhos. Só quero dar os recados para você.